tudo bem? Sou o Paulo Alexandre, da cidade de Macaé. A gente vai bater um papo sobre o apaixonante futebol brasileiro, por que não do mundo, falar muito da cidade de Macaé, onde a gente vai estar semanalmente levando essa resenha sobre o futebol no Jogo Livre. A bola aqui rola livre, leve e solta. Então vamos que vamos começar pela Copa do Brasil, né? Copa do Brasil que já passou agora a terceira fase, daqui a pouco a gente se encaminha das oitavas de finais, muitos times foram ficando pelo caminho, Internacional, Palmeiras, Botafogo. Então a gente tem que falar muito da Copa do Brasil, onde acabou até que o Bahia conseguiu passar pelo Vila Nova, o Santos passou na Vila Belmiro pelo Cianorte, classificado. São Paulo, depois de perder por 4 de julho, fez uma das maiores goleadas do certame. Exatamente 9-1 lá no Morumbi, um jogo histórico para o São Paulo. Também outro que passou. O Vasco, depois de já ter ganho em Bacaxá o Boa Vista por 1-0, conseguiu também a classificação, mais um empate aí já com Boa Vista em São Januário e com a vitória, boa vitória lá em Bacaxá, o Vasco classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O Grêmio se classificou, apesar do empate com o Brasiliense, deu Grêmio. O ABC eliminou a Chapecoense, uma vitória bonita, 3-0. No Castelão, aí a surpresa do Campeonato Brasileiro como um todo, do futebol brasileiro, jogando uma bola maravilhosa. Para mim, um dos melhores times do Nordeste, o Fortaleza, no Clássico, 3-0 no Ceará. No Mineirão, o Atlético Mineiro passou pelo Remo, deu o Atlético Mineiro. O Atlético Goianiense eliminou o Corinthians, outro time grande que fica pelo caminho, deu o Atlético Goianiense. No Maracanã, o Fluminense eliminou o Bragantino, 2-0 para o Flusão das Laranjeiras no primeiro jogo. Já no segundo jogo, o Bragantino venceu por 2-1. Mas no agregado, Copa do Brasil, apesar de não ter gol válido fora, mas saldo de gols conta, então deu o Flusão das Laranjeiras classificado para a nova fase. O Criciúma eliminou o América Mineiro nos pênaltis, depois do empate 2-2 foi 3-2. Já o Juazeirense eliminou o Cruzeiro que não anda bem desde o ano passado, patinando na Série B do Campeonato Brasileiro. Internacional foi eliminado por Vitória, surpreendentemente, Vitória 3-1, Atlético Paranaense passou o Avaí. O Palmeiras eliminado pelo CRB, apesar do CRB ter ganho no tempo normal, devolvendo o jogo, e aí deu 4-3 nos pênaltis, CRB classificado, e o último classificado foi o Flamengo, que até adiou seu jogo, ganhou o Coritiba no Couto Pereira por 1-0, e depois no Maracanã, boa vitória do Mengão, 2-0 o Flamengo. Então, Copa do Brasil, o detalhe importante desse lance é que o Nenê, no duelo contra o Santos, no Maracanã, o meia-campista Nenê alcançou 100 partidas com a camisa do Flusão. Em 2019 ele chegou cercado de confiança, a gente sabe, devido à idade do Nenê, coisas do futebol que alguns jogadores tem sempre dúvida da torcida e da gente que analisa futebol como um todo. Já agora vamos falar das eliminatórias da Copa do Mundo. Eliminatória da Copa do Mundo, essa que o Brasil faz muito bem, batendo recorde atrás de recorde, já superando a melhor campanha das eliminatórias. O Brasil é líder com 18 pontos ganhos, Argentina segundo com 12, Equador com 9, Uruguai com 8 pontos, junto com a Colômbia com 8 e o Paraguai com 7. Aí para trás ninguém consegue a Copa do Mundo no Catar, que é Chile com 6, Bolívia com 5, Venezuela com 4 e o Peru na lanterninha com 4 pontos. Aqui o detalhe da última rodada, que foi já no começo do mês, o Equador perdeu para o Peru de 2-1, a Venezuela empatou com o Uruguai de 0-0, Colômbia 2-2 com a Argentina, e o Brasilzão ganhou do Paraguai 2-0, logo aos 4 minutos, golaço do Neymar, finalização com o pé direito no meio da área, Neymar que tá jogando muito bem no Brasil, tá fazendo bem a amarelinha para ele. Já o segundo gol aos 48, Lucas Paquetá, quem não lembra de Lucas Paquetá, jogou aqui no Rio pelo Flamengo, finalização com o pé esquerdo do lado direito da área, dando números finais da partida, de uma importante partida. Falando um pouquinho do futebol macaense, precisamente do Independente, a qual eu tenho um carinho maravilhoso. Aí eu gosto muito do Vandinho Júnior, que é a diretoria, o nosso Júper, o Vander, que organiza a liga, e o Independente foi buscar
em casa, fazendo o dever de casa, buscando os garotos da base, trouxe alguns garotos de Campos, do Goitacás, do Roxinho, o pessoal daqui da Serra. Macaé tem um celeiro de craques, né? Vamos combinar, a seleção já foi bicampeã do estado, a seleção macaense, a gente tem valores no Lagomate, tem valores na Serra, temos valores maravilhosos nesse futebol macaense, e o Independente está fazendo uma campanha de encher os olhos, de encher o nosso coração de alegria, o futebol macaense voando alto, a meta Independente, que já não é bobo, já foi campeão em 2000, o time está acostumado, ou seja, trabalhando com jogadores da base, trabalhando com jogadores da cidade, e o Independente começou esse certame, eu vou falar para vocês, 5-1 no União Central, depois o Independente perdeu para o Império Serrano, depois o Independente foi lá e venceu o Profute de 1-0, depois o Belfort Roxo foi WO, porque o Belfort Roxo foi desclassificado do campeonato. Depois o Independente fez uma goleada. Não foi 7-1, não, foi 7-0. 7-0 Independente contra o Bela Vista. De Belo não tinha nada. 7-0 Independente. Depois o Independente de novo uma vitória de 3-0 com o Brasileirinho. Do Luso brasileiro, mas foi WO. E o Independente agora joga com Santa Cruz o próximo jogo, e a gente vai acompanhando e vai dizendo tudo. Isso é a Série C do Campeonato Estadual. A gente torce muito para os clubes da cidade. Vamos combinar que o Macaé Esporte, o Serra Macaense e o Independente. Um beijo no coração, Vandinho Júnior, e que está fazendo um trabalho muito bonito junto à diretoria do Independente. O líder é o Paduano, o Independente está ali na briga, Juventus também, bem, Império Serrano, já meio da tabela Belfort Roxo, o Atlético, tem o Búzios, o Barcelona, o Uni Souza. E aí vamos aí mais na parte final lá, tem o Bela Vista, o Santa Cruz, Itaboraí, União Central, o Brasileirinho, os outros já foram eliminados do campeonato. Agora vamos falar um pouquinho da Série A do Campeonato Brasileiro, importante competição, que infelizmente os dois grandes clubes do Rio de Janeiro estão fora da Série A, estão jogando a Série B, juntamente com o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo, deveriam estar jogando a Série A, mas infelizmente estão fora. Bragantino, bem demais, surpreendente, já com 5 jogos lá em cima, obviamente vai ter jogo durante o meio da semana. O que a gente quer dizer é o seguinte, com 5 rodadas não dá para ter uma ideia de quem vai chegar bem lá na frente, mas 5 rodadas dá pelo índice técnico, a gente ter uma percentual, ter uma posição mais ou menos que o time vai lutar para quê? Se vai lutar na parte de cima, se vai ficar meio da tabela, porque faz falta. Lá na frente, com 38 rodadas, as primeiras rodadas fazem muita falta. Então, bem no campeonato está o Fortaleza, que a meu ver é um dos melhores times do Nordeste brasileiro, Bragantino muito bem, Palmeiras bem, que é favorito juntamente com o Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro bem, Fluminense sempre surpreendente, Fluminense, a garotada de Xerém, juntamente com a experiência do Fred, do Nenê, o Bahia ali no meio da tabela já, Atlético Goianiense também, Flamengo, apesar do meio da tabela, acredito que vai evoluir, o Flamengo está tendo dificuldade com os jogadores que estão sendo convocados para a seleção. Corinthians está ali no meio da tabela também, Sport, o Ceará, o Santos, o Internacional, que me surpreende negativamente, Cuiabá, São Paulo, Chapecoense, e aí no finalzinho ali já está mais ou menos, vai brigar para cair, a meu ver, o Juventude, o América Mineiro, e aí eu vou abrir um parênteses, o Grêmio. Último lugar, 100 vitórias, o Grêmio realmente surpreende negativamente. Já a Série B que tem daqui do Rio de Janeiro o Vasco e o Botafogo, o Náutico está muito bem na Série B, o Operário está ali passeando, o Brusque, o Botafogo surpreende até, porque a gente achou que o Vasco ia largar na frente, não, o Botafogo conseguiu ter melhor êxito nas primeiras rodadas, o Guarani está ali na meia da tabela, Goiás, Sampaio Corrêa, Curitiba, o Vasco deu até uma decoladinha, começou muito mal o Vasco, Marcelo Cabo até balançando lá em São Januário, a gente vai esperar para ver o que vai acontecer. Depois tem CRB, Vitória, Brasil de Pelotas, o Remo, Vila Nova, o Confiança e o Cruzeiro. E o Cruzeiro já patinou ano passado na Série B, de novo começa mal o certame, a torcida do Azul Estrelado de Minas muito preocupada. E lá no finalzinho, na rabeta do campeonato, ainda tem CSA e a Ponte Preta. Agora vamos falar um pouquinho de Copa América, já é tanto campeonato, né? Já falou de Copa do Brasil, de Série C do campeonato, Série A, Série B, Série C do estadual aqui do Rio de Janeiro, do Campeonato Brasileiro, e agora a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, que seria disputado na Argentina e na Colômbia, mas a Colômbia com turbulência política não quis o campeonato, a Argentina, devido à pandemia, ficou com receio, também não quis, o Brasil acabou aceitando junto à CBF e
tá rolando. Verdade que tá rolando a Copa América que ninguém queria. Então, a Copa América seria na Argentina, não foi. Na Venezuela, não foi. Seria nos dois países juntos, acabou sendo no Brasil. Então, 10 seleções convidadas. As classificações aí do grupo A tá o Paraguai, Argentina, Chile, Uruguai e Bolívia. No grupo B, a nossa seleção brasileira, Colômbia, o Peru, o Equador e Venezuela. O Brasil venceu bem o primeiro jogo com a Venezuela muito desfalcada devido a um estágio de contágio lá que teve da pandemia, e os gols foram de Marquinho, Neymar e Gabigol. 3-0, venceu na estreia, jogou bem. A seleção brasileira tem jogado muito bem, dá prova de que vai lutar lá em cima, provavelmente na Copa do Mundo no Catar. O segundo jogo foi 4-0 contra o Peru, e deslanchou no segundo tempo o Brasil. O primeiro tempo foi meio trucado ali, então já é líder, abriu o placar com Alexandro no primeiro tempo, e aí as substituições do Tite acabaram dando resultado, e no segundo tempo a porteira abriu, o placar ficou elástico, um gol de Neymar, Everton Ribeiro e Richarlison. Então a seleção brasileira muito bem, muito bem. Aqui a bola rola livre, leve e solta. Você vai ter todas as informações no decorrer da semana sobre o futebol brasileiro. Um abraço, um beijo no coração. Paulo Alexandre, vou ficando por aqui e até a próxima semana, se Deus quiser, para falar do apaixonante futebol. Um abraço!